isso é tão bonito, né? Porque o próprio Big Bang, que muita gente discorda, ok, mas se ele é verdadeiro ou não, o fato é que é lindo, né? Porque a coisa vem de um todo que se expande. E que num né? determinado momento começa a contrair. Exatamente, isso é lindo. Eu acho que assim, olha aí, né? Para quem não acreditava, né? É quase se... Aí teve uma vez que um paciente chegou assim, você quer dizer que esse todo, sim, era Deus? Eu falei, não estou dizendo nada, você que pense o Deus como você quiser. Aí eu falei, mas para mim é lindo pensar que num ato exuberante de amor, ele se expandiu, porque o amor é expansivo. Né? Com certeza. E criou tudo, eu acho lindo. Mas Bia, você é infantil, tá bom, mas a minha infantilidade acha lindo, entendeu? Eu acho que houve um momento de expansão, de um prazer indescritível, de criar tudo. E aí eu lembro muito do Kybalion, né? Que você fala muito. Fala um pouquinho pra gente, que eu acho que tem muita gente que não sabe. Tem um livro seu maravilhoso, que é infantil. Esse aqui. Dá para focar aqui? 7 princípios Bruninho? para as crianças, né? Vê se você consegue focar. Isso. Que eu acho maravilhoso, que devia ser adotado em todas as escolas infantis, todos. Porque É um dá despertar do saber para as crianças, né? Exatamente. De uma forma muito... Queria que você falasse um pouquinho do Kybalion, tanto para as crianças quanto para os adultos. Mas só pegando um ganchinho do que você falou antes de entrarmos no Kybalion, dentro da filosofia pitagórica, por exemplo, a ideia da década é que tudo saiu do zero, do vazio, chegou à unidade primordial, de onde todas as coisas nasceram. E no final, quando você chega ao 10, 1 mais 0 é 1 novamente. As coisas se expandem e se contraem. E, na verdade, se você parar para pensar, no meio do caminho nunca deixou de ser 1. Eu gosto muito de uma visão indiana, que é a visão do Sutratma, o fio. Imagine você que a gente tivesse um colar de bolinhas aqui, de sei lá... Miçangas, aquelas miçanguinhas que a gente brincava. E cada uma dessas miçangas fosse um ser individual. E essa miçanga, de repente, ela só olha para o lado de fora dela e vê e diz, nossa, eu sou a mais redondinha desse colar, a mais bonita, a minha cor é a mais bonita. Chega um determinado momento que ela esgota essa experiência de só olhar para fora e tem uma certa necessidade de vida interior. Só que ela só está acostumada a conhecer o acrílico do qual ela é feita. E dentro dela passa um fio de prata. Ela olha para dentro e não reconhece a prata, então ela se sente vazia. E vai passar por um longo período até que ela aprenda a reconhecer essa nova substância que é a prata, né? E encontre dentro dela essa essência. Ela vai dizer, que maravilha, eu tenho uma essência. Todas essas outras miçangas devem ter uma essência também. E ainda não conheceram, ainda não despertaram para ela. Mas existe um epílogo da história da miçanga, né? É quando ela descobre que esse pedacinho de prata que está dentro dela é um fio, que é o mesmo que passa por dentro de todas as outras miçangas do colar. Então, se você sair da ilusão das aparências, você vai perceber que sempre foi a unidade. O tempo inteiro é só você elevar a consciência um pouco acima desse mundo transitório, superficial. Você vai perceber que sempre foi a unidade. Não é que a gente saiu dela e voltará. Sempre foi. Só elevar um pouquinho. Isso é lindo, porque assim, é tão difícil para as pessoas que não fazem esse movimento de entrar interno, né? De se ver, que muitos jovens me questionaram. Falou, né? Eu achei lindo aquilo que ela... olhar. A Sandra Sá fala uma coisa que ela fala assim, entrar para fora e sair para dentro. Porque, na realidade, ela diz que de vez em quando ela entra para fora, mas ela vive saindo para dentro, que é onde ela se acha. Para não se perder e não se trair. Mesma. Lindo isso que ela fala. Eu costumo falar uma coisa parecida, que é quanto mais dentro, mais fora. Isso. Mais ou menos a mesma ideia. Exatamente. Quanto mais dentro, mais para fora. Né? Você entende o que está mais para fora. Com certeza, entende, né? Com profundidade. Com profundidade. E durante muito tempo eu tinha novamente a grande dificuldade, que era tipo assim, mas isso não é cientificamente provado. Isso que você fala não é, né? Tipo assim, não, mas tá no livro tal, mas o livro tal não tem comprovação científica. E aí eu fico olhando, hoje não discuto mais não, sabe, Lúcio? Deixa cada um. Uma vez uma pessoa falou assim, e aí, você que acredita nesse divino, aí me convence. Eu falei,
Querida, eu não tenho mais pretensão de convencer nada. Eu só posso dizer que do jeito que eu vivo, eu sou feliz. Não, mas me ajuda, me convence. Não é um convencimento, é um despertar. Agora, com essa postura, você está querendo brigar comigo. Porque eu tenho uma crença, né, que me guia, uma fé, ponto. Eu não estou querendo te impor nada. Então, tem gente que com essa mentalidade não vai rolar esse tipo de despertar. E vamos combinar, se a gente está vivendo, pelo menos para mim, tá, Lúcia? Eu tenho alguns vícios ainda de ser uma pessoa de formação médica. Se tudo é material, no mundo que a gente vive aqui é material, em princípio, né? Como é que você prova uma coisa que não é provado pela matéria? Que é muito além da matéria. A matéria é manifestação, talvez uma das manifestações mais grosseiras do que é divino, do que é maior, do que é a grande mente do universo. Como é que eu vou provar? Aí a pessoa fica assim, me prove. A essa altura da vida eu estou querendo saber se Deus acredita em mim. Porque se acredita nele, estou querendo saber se eu estou sendo digna da criação dele. Não discuto mais. Também penso dessa forma. As pessoas perguntam se eu acredito em Deus, eu pergunto, eu tenho dúvida se eu acredito em mim. Em Deus, eu tenho dúvida se ele acredita em mim, se ele está confiando em mim como na hora que ele me criou, entendeu? É isso que eu quero saber. Agora, o importante aí, Bia, é corrigir esse verbo crer. Não é uma questão de um sistema de crenças. Exatamente. Isso é uma questão de experiência interna, de percepção da unidade. Não é de a experiência. Você falou bem. A experiência de Deus não é um sistema de crenças. Então, porque crença está ligada à mente. E é acima da mente, é da consciência, está certíssimo. Uma sustentação doutrinária em cima de determinadas ideias. O que você tem é uma experiência, é um contato. E é a experiência da unidade, que é uma evidência. Você está falando uma coisa linda. Quando eu tratava pacientes com Alzheimer, e era muito doído, porque é como se eles fossem pagando, né? Dava uma dor, assim, de chegar uma hora, não lembra mais teu nome, não lembro. Mas todos tinham uma coisa linda, porque, assim, chegavam, já tinham perdido noção de tudo, e sempre que eu olhava, fazia sempre aquele ritual de abraçar, olhar no olho, sorriam e falavam, você é bonitinha. Aí o marido ou o parente falava, mas mãe, é Bia, lembra de Bia? Ela, não, mas eu gosto dela. Aí que eu saquei, olha que interessante, que a memória é uma cognição, mas o amor é um sentimento, é uma percepção. Entendeu o que eu tô falando? Apagou a memória, mas não apagou o que sentíamos. Né? Aquele olhinho que eu fazia assim, tanto que eu pegava pela mão, vinha, né? É muito interessante isso, quer dizer, a conexão afetiva e amorosa, você pode até perder a memória, mas você não perde isso. Isso me deu uma tranquilidade, assim, que eu ficava tão frustrada de tratar pessoas assim, que eu falei, gente, tá escorrendo pela minha mão um ser humano que eu conheci. E aí, quando restava essa coisa do olhar carinhoso, da receptividade, eu falei, ela perdeu a memória, mas ela não perdeu a percepção e o sentimento. E essa experiência de vida, essa essência que se retira da vida, também não acredito que se perca. Também não. É como se você imaginasse uma experiência de alguém estar caminhando na rua e existe um buraco na calçada e você pisa ali, sei lá, torce o pé ali. Você pode tirar disso uma memória diária, cotidiana, mais superficial. Ou seja, tal dia eu estava andando na rua, que a prefeitura da cidade deixa esse buraco, quebrei o salto do meu sapato. Isso é toda a memória superficial do fato. Isso, obviamente, você vai perder. Dentro dessa vida mesmo, dentro de alguns anos, se eu te perguntar que sapato você estava usando, você não vai lembrar. Agora, existe uma memória essencial disso aí, que é aquela que retira o extrato disso. Que diz, bom, estava totalmente distraído e sofri um acidente, ou seja, ausência, distração, provoca dor. Se você para, reflete e extrai essa essência dessa experiência, parece que ela entra num determinado campo que já não é mais capaz de ser apagado.
Platão chamava isso de reminiscências. Essa essência da experiência que a gente leva e Entendi o que você está falando. Ainda que o fato em si seja perdido, e é bom até que seja perdido. Uhum. É como se você imaginasse que eu vou tomar um suco de laranja, eu estou gripado, quero a vitamina C. Eu extraio da laranja o sumo, tomo, esse sumo integra o meu corpo. Mas as cascas da laranja é bom jogar fora. Uhum. Você não vai sair carregando um saco de cascas de laranja, isso não tem sentido. Existe uma tradição tibetana, inclusive, do bardo Todol, que em determinado momento eles dizem que se nós fôssemos capazes de recordar essa essência da experiência e esquecer o preço que pagamos por ela, não precisaríamos morrer.